Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais essa live que as igrejas da comunidade metropolitana de Cabedelo estão oferecendo. Com o tema de hoje, a espiritualidade feminista, né? Estou comigo o reverendo Willames, das igrejas da comunidade metropolitana de Cabedelo, a Ariadne, vice-presidente da União Wicca do Brasil, Mãe Graça de Iemanjá, né? Sacerdotisa do Candomblé, e reverendo Axé, minha mãe, e a reverenda Ana Esther, reverenda das igrejas da comunidade metropolitana de Belo Horizonte, e findando as apresentações, Saulo Jimenez, né, também sacerdote Wicca e um dos coordenadores do Fórum da Diversidade Religiosa da Paraíba. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, né, a essa live. Willames, por favor, nos dê as honras da abertura. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento, né, esse espaço de comunhão, de alegria, de fraternidade, dessa expressão maior do amor do sagrado. Né? A gente costuma sempre dizer que as igrejas da comunidade metropolitana ela é um espaço comum de amor, independente da nossa espiritualidade, porque nós somos, na verdade, muito espiritualistas, né, reverenda Esther? A gente tem muito esse toque espiritualista, porque nós acreditamos e respeitamos o sagrado do outro. E essa é uma das proposituras dessa sessão de lives que a ICM Cabedelo está trazendo, né, todas as quintas-feiras, com um papo descontraído sobre fé, e com uma temática diferente, bem como as lives dos movimentos sociais que está acontecendo todos os sábados, às 4 horas da tarde. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos, a você que nos acompanha de sua casa, do seu trabalho. Obrigado por estar conosco. Comenta, dá seu like, compartilha esse link, para que cada vez mais as pessoas possam conhecer a expressão de fé e do sagrado do outro, e a gente possa quebrar esses paradigmas que ainda existem tão fortes e tão contundentes na nossa sociedade, do preconceito nesse universo religioso. Infelizmente, a gente está vendo no Brasil cada vez mais crescente as ondas de agressões a todas as comunidades que pensam diferente ou que sejam expressadas como diferentes das tradicionais. Então, esse é um espaço de construção, é um espaço de esclarecimento, mas, sobretudo, é um espaço de amor. Então, eu me sinto honrado pela presença de cada uma de vocês, pela presença do Saulo, né? E por essa ideia que louvemos do Mailton, né? É uma propositura do Mailton e que está sendo tão exitosa na comunidade. Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Bom, eu agora vou passar a fala para a Ariadne, para que ela possa fazer a sua apresentação. Ariadne, fica à vontade. Muito obrigada. Antes de mais nada, boa noite a quem nos assiste. Boa noite a todos que estão comigo por videoconferência. É um prazer fazer parte desse trabalho, dessa iniciativa, que eu acredito bastante no diálogo. E eu acredito que só o diálogo constrói. Se a violência construísse algo, acho que a humanidade estaria bem melhor, né? Mas vemos que a violência não constrói nada. E iniciativas como essa sempre devem ser não só vistas, mas distribuídas para que outras pessoas despertem para a necessidade do diálogo. O diálogo afeto, o diálogo com paciência, o diálogo com respeito e o diálogo que visa valorizar a diversidade. O humano por si só é muito diverso. E todos nós somos um universo à parte. E só precisamos perceber esse universo à parte. E o respeito começa a, de fato, se fazer presente entre as pessoas, né? No entendimento da idade. Meu nome é Ariadne Pinheiro, eu sou sacerdotisa na religião Wicca, também conhecida como bruxaria moderna. A religião Wicca tem uma diversidade, né, uma quantidade diversa de tradições internas,
que são caminhos aos quais nós conseguimos chegar ao nosso sagrado, né? Assim como os fés têm as próprias igrejas, tradições, templos, eles comungam de uma base e todos eles comungam de encontrar um mesmo objetivo. Na Wicca nós fazemos a mesma coisa, só que chamamos de tradições. Eu faço parte de uma tradição politeísta, que acredita em diversos deuses, para, através deles, comungarmos com a natureza, comungarmos com a criação, comungarmos com a diversidade e entendermos, através do respeito, através desse diálogo afetuoso com o divino, entender que nós somos só mais um pedacinho da criação. E esse diverso, multicolorido, multifacetado, e é lindo. Eu sou sacerdotisa iniciada formalmente já há alguns anos. Estou na religião hoje tenho 36 anos. Estou na religião então são 16 anos. E posso lhes dizer que, trabalhando com a instituição União Wicca do Brasil, aprendi demasiadamente sobre essa situação da diversidade. Então, o nosso trabalho, não só enquanto religiosos, mas enquanto defensores de direitos civis, é esclarecer as pessoas, acolher as pessoas, realmente trazer esperança, mas uma esperança baseada em conhecimento. Porque também nós acreditamos que apenas o conhecimento liberta o indivíduo, inclusive do preconceito, inclusive das ideias errôneas e medo do diferente. Quando o conhecimento ele faz morada, os medos se desfazem. E nós acreditamos demasiado, não religiosamente, mas também na instituição, sem fins de amplitude nacional, baseada na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Nós acreditamos e praticamos esse entendimento piamente. Obrigado, Ariadne. E também é nessa propositura que a ICM também vem nessa sequência de lives, fazendo isso, mostrar a todo mundo que o respeito sempre é a melhor forma de se interagir, de se relacionar. Mãe Graça, fique à vontade para a senhora fazer as suas apresentações. Muito obrigada. Eu sou Dona Graça de Iemanjá, sou filha natural daqui de Cabedelo, né, aqui na Paraíba. Sou filha de uma juremeira que durante muitos anos lutou aqui em Cabedelo, como Maria Tigela, era assim que ela era conhecida. Hoje eu acompanho a minha dona Gisélia, de Oiá, na religião de matrizes, né, africana, como Jeje Marie. Tenho o maior prazer de fazer parte desse fórum da diversidade religiosa, que foi quem me ensinou ainda mais muita coisa que eu ainda não conhecia. Eu não conhecia a Wicca, conheci Saulo, às vezes eu pensava que era um bruxo mesmo, mas eu aprendi que ele é uma pessoa maravilhosa, aprendi o que significava um pouco a Wicca, comecei a me identificar com cada um de vocês que estavam. O William já faz parte da minha vida. Eu digo a ele que ele não é reverendo William, né? Ele é pai de santo, ele é pastor, ele é tudo, porque ele tem fé em tudo. Então eu amo esse povo entre tudo. Para mim está sendo um prazer conhecer todos vocês. E eu estou nervosa, assim, mas é uma honra, né? Estar ao vivo falando assim a todos que estão acompanhando, para você ver, né? Feminismo, as mulheres aí, mulheres belíssimas, homens aí dando a cara mesmo, defendendo tudo que a gente tem por direito, não é isso? Então, nós somos guerreiros, e guerreiros vão ser até o fim, porque eu acho que ser filho de um orixá é se chamar filho de um guerreiro,
independentemente que seja Iabá, que seja um orixá goró, mas a gente somos um guerreiros. Então, eu acho que isso tudo se resume numa força, numa união, naquele entrosamento assim, de todos juntos e que faz uma força só. Então, para mim, eu só posso dizer, estou muito orgulhosa de fazer parte do Fórum de Cabedelo, estou muito orgulhosa de fazer parte junto com todos vocês. E o que eu tenho para dizer a vocês hoje é muito axé para todos, é força e fé que a gente chega lá, tá certo? E muito prazer a todos vocês. Muito obrigado pela sua fala, Mãe Graça. Reverenda Ana Esther, fique à vontade. Saudações a todas. Hoje, mais do que nunca, eu vou falar no feminino, porque às vezes a gente fica se adequando. Feminino, masculino, não. Se chega e fala tudo no masculino, hoje eu quero falar tudo no feminino. Esse é nosso espaço. Hoje eu vim sem a minha roupa de drag queen, de reverenda. Eu falei, hoje eu quero vestir do jeito que eu gostaria de vestir sendo reverenda. É de camiseta, é sem o nome reverenda, mas a gente ainda nesse exercício de colocar os nossos corpos em espaços que foram negados, a gente por tanto tempo, a gente precisa afirmar, sou reverenda sim, sou doutora sim, colocar um clésima. Sou Ana Esther, sou de Belo Horizonte, hoje moro em Kansas City, no Missouri, aqui nos Estados Unidos. Sou casada com Nancy, sou membro da Igreja da Comunidade Metropolitana, assim como o pastor Williams, como Mailton, e especificamente da de Belo Horizonte. Eu sou teóloga, eu me formei em jornalismo e teologia, eu sou mestra e doutora em ciências da religião. E é com muita alegria que eu falo dessa temática hoje, porque já há algum tempo eu só venho falando de teologia queer, e voltar um pouquinho às minhas bases, que é a teologia feminista, isso me agrada muito, por isso já peguei minha camiseta. E trabalhei com a teologia feminista na minha dissertação de mestrado. Então, eu estou aqui para ser abençoada. E pela primeira vez no StreamYard, eu estou sentindo uma energia muito boa. Fico muito feliz e grata de estar aqui, de ter sido acolhida e convidada para esse espaço de diálogo. Muito obrigado pela sua fala. Bem, a ideia da live de hoje é ser um bate-papo bem descontraído, né? Antes da gente sair, eu vou dar os agradecimentos do pessoal que está comentando na live, a Safira Marilyn, que está saudando a todos e desejando boa noite. O reverendo Cristiano Valério está mandando saudações desde a ICM lá de São Paulo. Um beijo, reverendo. A Cleide de JF Freitas, desejando boa noite a todos, dizendo que chegou e eu espero que você fique até o final. A Diana Alves, o Gildenor Vieira, a Genise Rangel, dizendo que adora esse bruxo. Tá vendo, Saulo? Você tem admiradores e admiradoras fantásticas. Enfim, vamos ao bate-papo, que é o que nos interessa, né? Ariadne, como a mulher ela é vista, e esse sagrado feminino, ele é visto dentro da Wicca, né? E antes dela responder, eu vou deixar um recado. Você que está nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que aí, assim que for possível, eu jogo aqui na tela e qualquer um de nós aqui vamos responder. Então, Adriane, como é que a mulher ela é vista e esse sagrado feminino? Eu posso começar, né, uma explicação muito direta. A religião Wicca, ela é uma religião matrifocal. A mulher é o centro do culto, o feminino é o centro de tudo que temos, né? A religião Wicca é principalmente focada na fertilidade. E essa fertilidade só acontece por conta da mulher, que é fertilizada pelo masculino, né? No caso, nós não tratamos na religião como em mulher, mas sim como feminino e masculino. E entendemos que há feminino nos homens, assim como há masculino nas mulheres. E são energias, elas estão além da nossa visão enquanto molde humano,
uma energia masculina, ela se manifesta. É uma energia criativa, é uma energia de iniciativa, é uma energia que te move, é uma energia de força motriz. A energia do feminino, ela justamente acolhe todo esse movimento. Ela acolhe, ela gera, ela nutre, ela pare e ela alimenta, inclusive para o resto da vida. Porque quando a criança chora, é a mãe que ela chama. Quando o adulto se sente sozinho, é a mãe dele que ele vai procurar. Então, o feminino, na nossa religião, ele é... Tudo gira em torno desse feminino. Dentro da Wicca, a mulher tem um papel não só fundamental, mas que perpassa todos os ciclos dos nossos rituais. Nós temos 8 ritos ao longo do ano, e todos eles são, cada rito, uma parte de uma história de um todo, né, contada, aonde é principalmente relatado as mudanças que essa jovem sofre, vira mulher fértil, engravida, dando mãe, e alcança a sabedoria da idade, sendo anciã, que aconselha as mais novas, e não morre, ela só se transforma. Inclusive, ela conhece os mistérios da morte, ela conhece os mistérios que fazem com que ela se transforme e volte à juventude. Então, nós também temos esse recorte mítico em todas as tradições da religião Wicca. Nós conta ele com determinados atores, né, nomes, alguns são ocultos, outros são um pouco mais conhecidos. E como é que essa roda gira? Quem faz essa roda girar? Já que o feminino, ele é a pedra filosofal, o que faz a criação girar? Aí entra o complemento do masculino, que é a força motriz. E ele sim, para que ele consiga retornar, ele só retorna por ela. Ele morre, mas ele deixa uma semente nela, e através dela, do corpo dela, ele alcança novamente o mundo, né? E a roda inicia novamente. Então, não há nos nossos mitos, mistérios, nos ritos, nenhum tipo de ritual que não envolva o feminino. Nenhum tipo de ritual que menospreze ou desvalorize ou coloque a mulher em uma situação qualquer que não de dentro das atenções, né? Há também muita dúvida sobre como é tratado determinados ciclos especificamente femininos e o sangue da mulher adulta, desde o puerpério até a menopausa. E todas essas fases são muito celebradas na nossa fé. São todas muito bem explicadas, porque todas elas têm relação com o nosso mote principal, que é a fertilidade, né? E principalmente com as fases que o corpo dessa mulher vai passando, respeitando não só essas fases, mas os ciclos biológicos que a natureza nos presenteou, são presentes. Entendemos as mudanças, inclusive o momento de envelhecer, como presente, um presente da natureza. Não só nos ritos, mas também nos ensinamentos, nós passamos que nada pode acontecer se não for consenso. Ela não é obrigada. Ela não está ali por medo ou por ameaça. Ela só está ali porque ela confia, porque ela de fato se sente integrada e porque ela de fato quer participar daquele ritual, daquele momento sagrado e todas as suas particularidades. Cada ritual tem as particularidades, né? Até para a história num todo, né, de fertilidade, de nascimento, gestação e renovação. E isso vem muito de encontro com o entendimento de quem você é enquanto indivíduo, dos seus ciclos enquanto mulher, o despertar de fato,
e acompanhado de direitos. Se você não quiser, não vai haver. Se o outro insistir, então o outro está errado, não você. Não há culpa. Esse sentimento de culpa não existe. Porque antes de qualquer participação, as moças e até as mulheres adultas que chegam, elas primeiro recebem o conhecimento. Primeiro elas têm que ser enchidas, completadas de conhecimento. E esse conhecimento não é só religioso. Esse conhecimento é principalmente enquanto indivíduo que vai consentir, porque entende o que está acontecendo. E não só, me mandaram fazer, eu vou fazer. Isso é errado. Não é isso que nós promovemos. E, posteriormente, o esclarecimento sobre direitos. E direitos, eles, inclusive, perpassam a vida civil. Eles te ensinam a se colocar, a se posicionar na sua vida civil. A você ter acesso a saber não e a saber colocar limites. Limites que respeitem não só seu corpo físico, mas sua mente, sua sanidade. Que também temos a questão da manipulação emocional. Isso pode vir de qualquer um, não é exclusivo de gênero A, gênero B. Isso é particular do ser humano. Então, antes de qualquer participação ritualística, há o ensinamento diverso e respeito. Há também outros ensinamentos que perpassam detalhes, não só da biologia feminina, mas também, há debates atuais, sobre mulheres que não nasceram mulheres, mas são mulheres e devem ser respeitadas nesse direito, porque é um direito. Então, não há separação de ela pode e ela não. É diferente. O primeiro ensinamento é respeitar a diferença. E se você não consegue conviver com a diferença, não entendeu nada do que foi passado. Não está pronto para participar dos ritos, inclusive. E há todo um processo de desconstrução. E toda desconstrução, ela machuca. Porque ela vai de encontro e ela vai ferir as suas certezas. Aquilo que provavelmente te sustenta enquanto indivíduo. As suas crenças, enquanto ocupar espaços públicos, conviver com pessoas, conviver em sociedade, tudo isso vai atingir as suas certezas. E para algumas pessoas é bastante doloroso, desistem. Então, o que eu posso dizer sobre o feminino na nossa fé é que sem o feminino nossa fé não existe. Mas somente ele não move a nossa roda. É importante frisar que a religião, ela não é uma religião apenas de mulheres, ela não é uma religião que não é homens, sejam homens cis, sejam homens trans, sejam homens gays. Isso é um erro. E não significa que a participação do masculino é negligenciada, muito pelo contrário. Mas há sim um enaltecimento da figura e das energias femininas pelo mote da fertilidade. Quem acolhe a semente que vai vigorar, ser e, de fato, ser parida nesse mundo, é o feminino, mas sem negligenciar esses demais conhecimentos. Uau, isso aqui é uma aula. Saulo, eu vou dizer a você, ela conseguiu me explicar melhor do que você, viu? Você, uma vez, eu pedi uma explicação dessa a você, e você me enrolou tanto que ela, em pouquíssimas palavras, conseguiu me explicar melhor. Comigo, se a minha sacerdotisa escuta você falar isso, ela vai me puxar, ele não faça isso. Eu deixo ser cretino. Mas ela sabe o filho que ela tem. Que você acaba sendo um grande filho para ela e ela sabe o filho que tem, toda a competência que você tem, que isso é de fato uma coisa
É inquestionável. Agora, Mãe Graça, já dentro da sua vertente, né, dentro das religiões de matriz africana, como é vista a mulher e esse sagrado feminino? A gente acabou tricotando um pouco em off no WhatsApp que há uma supervalorização da mãe de santo, mas que outras funções femininas da casa não são bem vistas. Por quê? Como? Eu não entendi bem a Não, parte que você falou, mas assim, você não entendi bem. Como a mulher, ela é A gente na como... parte que falou por parte, falando como a mulher ela é vista, né, como sagrada. E por quê? Foi isso a pergunta, né? Exatamente. Então, assim, na religião de matriz africana, bom, vamos falar como mulher, né? Como sagrada, ela já vai trazer uma patente bem mais forte. Mas como mulher, eu me senti muito contemplada pela palavra aí da amiga, né? Ela foi muito bem, ela completamente colocou a mulher, é um sexo maravilhoso, lá em cima ela tem tudo, ela faz tudo, realmente, como mulher, não como religiosa, não é? Como mulher ela é tudo, ela é quem pare, ela é quem sente a dor, ela é quem passa por todas as dores da vida, ela, não é? Já quando a gente traz para o nosso sagrado, não quer dizer assim que ela seja aquela mulher mais especial, porque no nosso sagrado, o sagrado para a gente é o nosso orixá, as nossas iabás, os nossos mestres, nossas mestras, né, como as nossas sacerdotisas, né, nossos sacerdotes. Então, tanto fora da religião como dentro, a mulher ela já tem uma importância grandiosa. Ela já é grandiosíssima em tudo. Ela é quem tem a liderança, isso vem trazendo desde a África, né? Porque lá eram as mulheres, né? As mulheres são mulheres muito bem respeitadas e iniciadas por ela, porque todos nós somos iniciados por uma grande mulher. Então, atrás de mim existe uma grande mulher, desde o dia que eu vim ao mundo até o dia que eu me tornei uma sacerdote. Então, eu acho que a mulher na religião, ela traz isso tudo. E quando a gente se fala de hierarquia na religião, em caso da mulher, a gente fala em tudo, porque a religião na hierarquia, nós temos pais, nós temos babás, nós temos iais, não é isso? Então, na pergunta quando você faz, ela não se torna assim um sagrado, ela se torna uma sacerdotisa, o nosso sagrado mesmo é o nosso orixá, nossas iabás, que são o nosso sincretismo, né, lá dentro. Então, a mulher ela já vem trazendo tanta coisa bonita, tanta coisa boa, que as iabás, tanto Oxum como Oiá, Emanjá, todas que são partes iabás, elas já são sagradíssimas na vida da gente. Fora a gente como pessoa, que somos sagradas até demais, porque a partir do momento que a gente pare um filho, a gente já é uma grande mulher. E quando a gente entra para a religião, que a gente faz o filho renasce na mão da sacerdotisa. Então, nós já parimos filhos até demais. Fora os nossos, a gente ainda pare os que os orixás nos dão. Então, o orixá, ele é sagrado até demais. Então, na nossa religião, o sagrado são as nossas iabás. Entendeu um pouco, Mailton? Eu não entendi. Nossa, foi belíssima a sua explicação com a relação do sagrado feminino. E é muito peculiar, porque às vezes a gente associa o sagrado a outras coisas dentro da religião, né? Aí, outra coisa que eu lhe perguntei foi com relação às questões das funções dentro da casa, né? Que, às vezes, ser mãe de santo ela é muito visto dentro das religiões de matriz afro e as demais funções não. Né? A mãe de santo, ela se torna... Me desculpe, vá, agora. Não, pode continuar, fique à vontade. Né? Não, assim, quando você me fala dentro da religião, que ela traz essa função, o que dá a entender um pouco é assim,
Na religião de matrizes, dependendo de qual religião seja, Umbanda, Candomblé, não é que nós temos muito, como aí existe o Inca, existe outros, ali dentro, a gente começa do menor ao maior e do maior ao menor. Porque sem um Abiã, não existe um Iaô. Sem um Iaô, não existe um sacerdote. Não é verdade? Para que a gente chegue a um sacerdote, eu hoje dizer, eu sou um Andoné, eu passei para ser um Abiã, uma iniciante, depois passei para ser uma emburizada, depois passei para ser um Iaô, para hoje eu passar o meu tempo que eu tive, para hoje eu dizer, eu sou um Andoné. Então, existe uma hierarquia muito grande, e dentro, sim, de casa de candomblé, o pai, a mãe, eles são o superior da casa, que é o babá e a iá, não é verdade? Eles estão ali para cuidar de todos os filhos. E nós, mesmo sendo mães ou pais, dentro de uma casa de candomblé, a gente vem trazendo a hierarquia dos mais velhos aos mais novos. Porque o orixá do mais novo não quer dizer que ele seja maior do que o meu, que sou mais velho. Então, existe aquele respeito. E esse respeito existe o quê? É uma doutrina, é um ensinamento, é uma escola. Porque a partir do momento que você vai iniciando, a partir do momento que você vai aprendendo com aquele seu sacerdote, não é verdade? Então, você vai aprendendo como se comportar, como agir, como saber a hora que você deve chegar, a hora que você pode dizer eu sou, mas mesmo assim não deixa de ter o respeito a todos. Até mesmo porque dentro de uma casa de candomblé, nós temos hierarquias também, sem ser só o pai ou a mãe, mas nós existimos também as mães equeres, né? Aquelas mães que são preparadas, elas não são virantes, mas elas são pessoas que estão ali para acompanhar o orixá em tudo. Às vezes elas trazem mais sabedoria do que nós, porque elas vêm trazendo os recados dos orixá para a gente. Porque quando nós estamos em transe, nós somos acompanhadas por elas. Elas é quem toma conta do orixá. Já vem os algães, porque eles são quem zuelas, eles são quem batem, eles são quem chamam os orixá para perto da gente, não é verdade? Não só para as iás, mas para os babalorixás também. Eles trazem uma importância muito grande, e Casa de Candomblé, ela traz uma hierarquia sim, mas uma hierarquia respeitando uns aos outros, não é? Porque para a gente crescer, a gente tem que começar de baixo. Então, é de baixo que a gente respeita o mais velho. Porque quando o mais velho se for, ele vai deixar uma semente, que somos cada um de nós. Como a minha mãe, que já se foi, né? A minha genitora, e hoje eu sou uma semente dela. Hoje eu sou uma semente de Maria Tigela. Hoje eu trago o axé de Maria Tigela. Eu trago o axé no candomblé de Mãe Gisélia de Oiá. Então, eu só tenho que agradecer. Então, eu acho que todos nós, tanto iás e babás, nós devemos também aos filhos, porque sem filhos não existe também, nem pai nem mãe, não é isso? Então, a gente tem que levar esse respeito a todos. Então, quando a gente respeita a todos e a todas as religiões, então a gente está se respeitando a si próprio e a si mesmo. Então, para mim, como sacerdotisa, todos eles somos peças fundamentais dentro de um barracão, tá certo? Dependentemente do sexo de cada um, nós somos pedras fundamentais. Nós somos pessoas que não é substituído pelo outro, mas sim faz falta a outro, porque nós somos uma união, e a união significa axé, e quando se tem axé, existe uma fé no orixá, não só da gente, como no do filho, porque aquele orixá daquele filho um dia vai ser um grande pai, ele vai trazer um grande ensinamento aos seus filhos, aos seus netos, porque a religião, ela não para, ela cresce, é como uma mulher, ela pare 1, 2, 3 filhos, mas lá na frente ela vai ter 10, 20 filhos, porque ela vai ter neto, ela vai ter bisneto, ela vai ter tataraneto, né? Eu, como mulher, eu trago muitos sobrinhos netos, muitos sobrinhos bisnetos e muitos sobrinhos tataneto, né? Eu trago tudo isso na minha bagagem como mulher. E como sacerdotisa, eu trago toda a fé, toda a hierarquia, tudo que eu aprendi da minha sacerdotisa
e junto com meus irmãos. Então, tudo que eu passo para os meus filhos, não só os que eu trouxe ao mundo, eu passo para os meus filhos, que vêm para perto de mim, que vêm se iniciando perto de mim. Então, para mim, eu mandei o convite para todos, inclusive para minha mãe, ela me ajudou muito, deu a palavra dela também, foi ver também as perguntas, algumas que eu tinha. Então, eu acho que isso é uma corrente, é uma união, não é verdade? Eu aprendi com Saulo que a Wicca trazia muita coisa boa. Ela trazia a sabedoria de antepassados que eu não conhecia. Eu aprendi com o reverendo William que a gente não pode questionar A ou B. Eu aprendi com ele que ele diz é a igreja dos gays. Eu não acho. Eu acho que é a igreja de pessoas sábias, de pessoas que sabem realmente o que querem e dão a cara mesmo, dizendo eu sou, eu posso e eu quero. Então, ele é uma pessoa que eu admiro muito, não é? Não, sem falar no restante. O restante eu não conheço muito. A outra eu conheço porque vem da religião, não é isso? Eu não gravei muito seu nome, nem coloquei aqui, fora da Wicca, eu não gravei muito o nome dela, mas eu acho que a mulher é uma chave, é um ponto fundamental em tudo, porque a humanidade ela já vem nascendo da mulher. Então, se ela é uma peça sagrada, ela é uma peça sagrada em tudo. Começa dela e termina nela. Porque ela se torna sendo aquela pessoa mais frágil e, ao mesmo tempo, ela se torna sendo aquela mulher guerreira que ela entra com unhas e dentes para lutar. Como disse a colega ali, hoje eu vou mostrar o que eu sou, vou tirar isso, vou tirar aquilo, vou botar a blusa, vou mostrar quem sou. Então, isso é uma parte muito bonita de escutar de cada um de vocês, porque cada um que estiver escutando essa live vai ouvir a opinião diferenciada de cada um, não é verdade? Então, como lhe respondendo novamente, como você disse, existe sim uma hierarquia, que se começa do Abian até o pai e a mãe, a Ezequiel, os Ogães. Então, eu acho que essa hierarquia é uma escola de ensinamento, é uma escola de aprendizado, aonde uns aprendem, outros ficam ainda um pouco no aprendizado, mas aos poucos todos nós vamos aprendendo que todos nós somos pessoas capazes de fazer tudo aquilo que eu aprendi que é assim, eu quero, eu posso e eu consigo, não é verdade? Então eu espero que o pouco que eu tenha falado um pouco nessa pergunta tenha preenchido um pouco, Mailton, tá certo? Eu não entendi quando você mandou ontem, eu fiz, eu não entendi, eu achei até uma pergunta meia... Simples. Não seria uma pergunta simples, né? Mas agora quando a gente vai vendo a palavra dela, da Wicca, ela me preencheu em tanto espaço que ela fez trazer em mim que realmente a mulher ela não é um sexo frágil. Ela não é apenas uma sacerdotisa. Ela é mãe, ela é mulher, ela é guerreira, ela briga, ela vai à luta. É a mulher que bota o peito na frente para salvar um filho, independentemente de quem seja. É aquela mulher que diz, eu sou mulher, porque nenhuma mulher aguenta o que a mulher aguenta. Sem depender que todo mês ela passa pelo aquele período, né? Meio constrangedor que ela fica ali, né? Aí já na parte do candomblé ela fica mais um pouquinho ali do lado, porque já não pode estar colocando a mão em certas coisas, porque ali é o sagrado. Então, quando eu digo que o orixá é o sagrado, é porque a mulher, até nesse ponto, ela tem que respeitar que o sagrado dela, ela não pode chegar e colocar a mão, mas tem todos aqueles, os aparatos e todos aqueles preparados que estão prontos para estar ali junto da gente. Eu me sinto uma pessoa orgulhosa por saber que dentro da minha religião existem muitos cargos, existem muitas pessoas, existem muitos filhos, e existem pessoas que vão entrando e pessoas que têm fé e acreditam, não é? Da mesma forma que cada religião de vocês trazem um pedacinho dizendo, isso é assim, eu acredito nesse ponto. Então, eu acredito em cada ponto que está aqui. Eu acredito na minha, eu acredito na sua, eu acredito na dela,
Eu acredito em todos. Eu espero que um dia eu também tenha uma vassoura, feito Saulo, né? Eu sou doida para ser bruxa, mas eu ainda não consegui ser bruxa, sabe? Mas eu admiro demais. Quando ele explicou a primeira vez, eu fiquei boba, né? Eu não sabia, eu não conhecia. Então, eu acho que a religião ela tem que uma conhecer a outra. E não é uma união apenas de um candomblé. Candomblé, umbanda, outra religião, queto, de outras partes, né? Eu acho que a união é entre Sim. todos mesmo, entre todas as religiões. Eu acho que quando você faz aquela soma, você faz aquela festa de diversidade, é a coisa mais linda que existe. Ontem eu estava É, com uma pessoa e ela precisou de uma ajuda e ela fez, eu tenho que tirar o meu texto que está de uma amiga. Aí eu disse, não, porque a sua fé, junto com a minha, ela vai fazer com que você alcance o objetivo que você vê atrás, na minha isso é verdade. casa. Então, eu me senti complementada por ela e do jeito que eu acho que eu devo ter complementado ela também, não é verdade? Você disse que era só um pouquinho, mas eu não mandei você me perguntar tanto, aí fala Eu fiz uma demais, pergunta viu? simples. Mas tudo bem, foi ótima a explicação, né? Deu Mas para eu fui esclarecer seguindo, eu fui seguindo a muita amiga, viu? Que ela deu um bale, ela passou. coisa. E tchau, querida, eu me senti um peixinho. Quando começou, foi embora. Mas tem Foi. problema não, faz parte. Isso é um bate-papo. E Anisté, como é essa teologia feminista que a ICM traz, né? Porque eu estava vendo um videozinho que a Simone apresentou você como um grande expoente do ICM delas. Então, fale um pouquinho sobre isso também. Claro, pena que o tempo é curto, porque a discussão realmente está excelente. Agradeço a sacerdotisa Ariadne pelas contribuições sobre a Wicca, agradeço a Dona Graça por tanta sabedoria, né, que parece que está na gente, né, parece que em solo brasileiro isso vai arraigando na gente, independente da minha cor. Enfim, me toca muito, fico muito tocada. Bem, primeiro para falar sobre a igreja da comunidade metropolitana, eu preciso só localizar ela dentro do cenário religioso, que ela é uma igreja cristã. Então, se eu já falo igreja cristã, a gente já, e mulher e cristianismo, a gente já reconhece as filhas de Eva, né? As expulsas, as que sofreram a punição e carregam em si o estigma da submissão e da punição. Nós somos uma igreja que se insere dentro do cristianismo, mas com uma vertente que a gente chama de inclusão. Porque nós fomos fundados por não termos nos espaços tradicionais religiosos a aceitação da nossa sexualidade divergente. Então foi uma igreja que foi fundada inicialmente, por isso chama Igreja da Comunidade Metropolitana, porque comunidade, quando foi fundada, era para que fosse da comunidade gay em específico. E foi fundada no finalzinho da década de 60 por um norte-americano nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Enfim, e a igreja ela vai crescendo, ela vai discutindo as coisas e hoje a gente é importante para a gente se identificar não como uma igreja inclusiva, exclusiva para LGBTs, mas é uma igreja voltada para os direitos humanos, que tem a discussão de gênero, a discussão do feminismo, enfim, é uma igreja cristã. E eu fico vendo as duas sacerdotisas falando antes de mim, e eu peço perdão se eu toque em alguns temas que sejam caros às tradições de vocês, mas que pra a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente, por causa da nossa sexualidade. A Igreja da Comunidade Metropolitana, ela foi fundada por um homem, mas já lá no começo, ela foi fundada no final da década de 60, mas lá no comecinho da década de 70, já veio uma mulher e reivindicou o seu papel de liderança dentro da igreja. O nome dela era Frida Smith, ela já é falecida, faleceu no ano passado, e ela teve um movimento dela muito forte para que as mulheres passassem a ser ordenadas ministras dentro da tradição também, porque a gente sabe
que, por exemplo, na tradição católica romana, as mulheres ainda não são ordenadas, e eu falo ainda porque eu tenho fé na humanidade, eu ainda tenho fé na humanidade, que muitas tradições cristãs protestantes ainda não ordenam mulheres, as mulheres são destinadas ao espaço de ensino, né, o ensino dominical, etc. E já na década de 70 existiu uma discussão muito grande disso dentro da nossa denominação. Inclusive, a nossa denominação, como muitas outras, tem um estatuto de formação. E no seu estatuto, o texto foi todo construído no masculino, porque aquela ideia do masculino, ele generaliza, né? E ela, em uma dos nossos momentos para alteração desse estatuto, ela foi linha por linha, pedindo que onde tivesse ele e ela. Onde fosse pastor, pastora. E ela foi incluindo, ela foi expandindo a ideia de gênero dentro da nossa denominação. Então, foi uma voz importante para que um movimento acontecesse com a gente. A gente também teve um marco muito importante para o nosso feminismo, que foi a AIDS na década de 80. Porque o que acontece? Muitos dos nossos líderes homens faleceram. A ICM perdeu mais de 500 pessoas, sendo que a maioria delas eram homens. Então, com a morte dos nossos líderes, as mulheres foram tomando o lugar de liderança. E ela passou a se formando como um espaço privilegiado para que as mulheres tivessem acesso ao púlpito, à liderança. Tanto que na nossa história a gente tem um líder global que a gente chama de moderador, que o primeiro foi o senhor que fundou a igreja, o Troy Perry, depois foi uma mulher, depois uma outra mulher e agora uma mulher de novo. Então a gente tem esse ministério das mulheres à frente da denominação. E eu acho que o que precisa, talvez alguns conceitos ajudem a gente a pensar as coisas melhor, porque eu gostei muito da ideia do que vocês trouxeram como o tema da nossa discussão, que espiritualidade feminista, não foi nem religiosidade, não foi religião, é espiritualidade. Então, essa abertura ao outro, né? E eu entendo a espiritualidade como esse reservatório de sentido para a vida. É um meio pelo qual eu me conecto com o sagrado, com o outro, com a outra, e que eu me conecto comigo mesma. Então, o feminismo, para mim, ele é uma chave de conexão com o espiritual. Porque primeiro entender o que é o feminismo, né? Porque então, talvez a minha fala se distinga um pouco das que me antecederam, porque eu não trato do feminino, não trato da presença apenas de mulheres, mas eu trato de um movimento político, um movimento emancipador, que visa o estabelecimento da igualdade e da justiça nas relações entre homens e mulheres. E é por causa do feminismo que hoje a gente pode estar aqui falando mulheres e homens, sendo que nesse momento nos foi dado o protagonismo, a voz, o lugar de fala. Porque falamos dos nossos corpos, das nossas mazelas, dos nossos encontros com o sagrado. Então, é uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência ela é fundamental para a nossa prática de fé, porque o nosso ambiente é muito desigual. É muito desigual. Porque quando a gente identifica o humano apenas em masculino e feminino, eu falo a partir da nossa tradição de fé, por isso eu pedi licença anteriormente. Quando a gente identifica o ser humano somente como masculino e feminino, a gente entende isso como a dualidade da vida. A gente reparte o mundo em duas partes. Em leste-oeste, feminino-masculino, natureza e cultura. E quando a gente vai dividindo o mundo em dois, o que acontece é que tem um movimento de hierarquia entre as situações. Então a gente percebe o mundo hierarquizado do homem sobre a mulher. Então, quando a gente faz uma experiência do sagrado, da experiência do sagrado por meio dos nossos corpos, foi imprescindível que a gente tentasse romper com esses dualismos e permitisse que outras experiências humanas entrassem nessa roda da vida. Por isso, para mim, sou feminista, meu fundamento é a teologia feminista, mas eu
quando eu falo, eu preciso me lembrar das minhas irmãs trans, eu preciso me lembrar das minhas irmãs não binárias, que não se adequam nem no gênero masculino, nem no gênero feminino, que estão num trânsito, criando outra coisa, uma outra possibilidade de se ser no mundo. Então, por isso, talvez a minha chave, ela seja o feminismo, porque aí é uma chave que dá para todo mundo falar junto. Dá para um homem ser feminista? Ele tem que ser feminista. A gente precisa da voz do homem com a gente. Dá para uma mulher ser feminista? Ela tem que ser feminista hoje para a gente sobreviver. Dá para uma pessoa não binária ser feminista? Por favor. Então o feminismo é esse movimento. Por isso que a gente chama de ondas do feminismo. A gente fala da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda que a gente... alguns já falam até numa quarta onda, mas a ideia da terceira onda é muito o que a gente está vendo aqui. É a Wicca falando da Wicca, o candomblé falando do candomblé, as interseccionalidades, ou seja, as diferentes vozes dentro do jogo político e social da vida. Então, a mim muito me interessa esse tipo de debate para ver que, ainda que a gente esteja em lugares sociais tão diferentes, o nosso objetivo é a vida, e a manutenção da vida, e a dignidade da vida humana. E é quando nós que somos ministras nas nossas religiões, a gente se implica nisso por meio de uma chave que é a religião, que é a espiritualidade. Então, a mim muito interessa falar em uma espiritualidade feminista, em perceber a força da espiritualidade feminina em cada uma de vocês. Então, na minha tradição de fé, que é a Igreja da Comunidade Metropolitana, a teologia feminista, ela se torna um fundamento, como outras teologias que a gente chama de teologias identitárias. A teologia negra, a teologia queer, que é aquela que vai falar dos corpos LGBTs, e uma teologia que nos antecede, que é a teologia da libertação, que vai falar do centro, da preferência de Deus pelo pobre, pelo marginal, pelo marginalizado, pelo vulnerabilizado. Esses são fundamentos da nossa estrutura teológica. E é aí que a gente caminha a duros passos, a duros passos. A mulher sempre é renegado um espaço mais de silenciamento, porque a gente se coloca muito nesse espaço também, né? Porque a gente foi criada para o silenciamento, para ouvir o homem, para que ele governe sobre nós, porque eu falo de uma matriz cristã e o cristianismo é assim que ele tem operado. Mas já há algum tempo a gente tem resistido com muita produção acadêmica, com muita discussão, mas acima de tudo, permitindo conhecer Deus quando a mulher diz o que Deus é. Quando essa voz que foi silenciada durante todo o tempo, diga, Deus é. E é isso que me interessa muito e que interessa também as igrejas da comunidade metropolitana. Gente, eu tô cada vez mais abismado com as aulas. Lisonjeado, nossa, eu tive uma aula com vocês três. Quanto mais a gente trabalha com a gente, né, a gente aprender cada vez mais a sensibilidade das expressões religiosas. Três que nos trouxeram, né, essas pistas de sabedoria, conseguiram, em menos de uma hora, nos trazer uma profundidade que muita gente, né, não tem, sabe? E por mais que a gente leia os artigos acadêmicos, por mais que a gente escute os professores, né, essa dinâmica de estudar com vocês, escutar vocês, é que é importante. Nossa, eu só tenho a agradecer, sabe, por essas pílulas de sabedoria, porque eu saio hoje aqui com o espírito, né, do conhecimento já, pelo menos, pleno, em dizer assim, nossa, não tinha conversado ainda com a Ariadne, embora nós sejamos, né, do mesmo ramo, somos de tradições diferentes, mas a profundidade que a tradição dela traz, né, me impacta dentro da minha tradição. Tá? O que a reverenda Ana Esther fala sobre algumas preocupações, né, com relação às teologias, elas serem implementadas dentro das religiões, seja queer, seja a racial,
seja até mesmo de você ter um olhar para aquelas pessoas que estão na rua. Nossa, a dona Verônica falando sobre o papel, né, importante da mãe, que não é só aquela que alisa, mas também aquela que puxa a orelha, e é aquela que consegue, ao mesmo tempo que está batendo no bolo, ela está ali também ensinando o filho. Nossa, eu tenho que agradecer a vocês, porque eu estava aqui caladinho, mas absorvendo o conhecimento de vocês. Muito obrigado mesmo por vocês me presentearem com uma quinta-feira, como o Cassiano disse aqui embaixo, num dos comentários, um bate-papo desse maravilhoso. Eu tenho que agradecer. Eu estou aqui e tão embasbacado que eu estou sem perguntas. Muito obrigado. Meu Deus, as perguntas que ele tinha projetado já se foram. E só complementando um pouco do que a Anisté coloca, né, quanto ICM, eu acho que uma das maiores expressões e mais provocadoras expressões feministas que a gente tem aqui no Brasil é quando a gente, em nossas orações, a gente coloca Deus como essa deusa da vida. Quando a gente substitui o Santo Espírito por Santa Ruá de Deus em nós. E causa muita estranheza, né, nas pessoas que estão visitando a igreja, nas lives, depois vem as perguntas, né, nos directs. Por que você chamou Deus de deusa? Eu fiz porque nós somos imagem e semelhança desse ser supremo. Então, se nós somos imagem e semelhança, eu posso dizer que Deus, ele é sim travesti, e Deus, ele é mulher, Deus, ele é homem, Deus é esse ser humano plural, é esse mosaico vivo, representado na sociedade. Então, eu posso me expressar com Deus como essa forma tão feminina de amor na sociedade, de justiça, de força, né? Como foi tão bem colocado por essas três protagonistas nessa noite. O mais interessante também é ver nos comentários, né? O pessoal tudo agradecendo também a live, porque realmente o debate que vocês três trouxeram foram 3 aulas, nossa, magnífica. Foram muito bons mesmo, extremamente esclarecedoras, né? Bem, eu vou só... Eu pensei que essas perguntas, teve perguntas aí. Caçar para as perguntas, porque teve gente aí perguntando algumas coisas essas coisas modernas, que eu não lembro mais o nome. Esse negocinho que fica subindo os nomes, eu sou velho. Eu já vou dizendo. Esse negocinho que fica subindo as perguntinhas do lado do vídeo. Aí pega. Olha, aí, caça, por incrível que pareça, só tivemos uma pergunta. Uma. Na verdade, não foi nem uma pergunta, foi um questionamento. Uma pessoa, Mãe Graça, pedindo à senhora um esclarecimento. Foi a própria Safira Marim pedindo para que a senhora fale dessas energias da mãe, que é Oxum, Iemanjá, Oiá, enquanto essa figura de mãe. Safira, eu conheço, é um filho, é uma filha, né? Da casa de Mãe Lúcia, é isso, eu creio que seja ela, né, que de Bessem, e eu dou a ela meu colofé minha, ela também. E o que a gente tem que falar, se ela quer que traga, assim, o debate sobre as Iabás, quando a gente fala de Oxum, nós estamos falando daquela mulher que traz aquela força, como ela é conhecida como aquele orixá, que é o orixá da fecundação, e ao mesmo tempo eu substituo em tudo, Oxum, Emanjá, Oiá, Obá, não é? Todos esses orixás e abás são orixás grandiosos na vida da gente, porque Oxum traz aquela doçura, aquilo tudo que é dela. Emanjá traz aquela calmaria que é mãe, acolhedora, por isso que é chamada mãe dos orixás, né? Aí já vem olhar com aquele tempo, aquela tempestade, e ao mesmo tempo dizendo, eu estou aqui para ajudar um filho, eu mando uma tempestade para poder acudir meu filho. Então, todos os orixás em si, as Iabás, elas são maravilhosas. Eu conheço ele, eu acho que ele é de Bessem. Bessem é o deus Jeje, da nação Jeje, da qual eu sou, né? Ele é da Savalu,
com Mãe Lúcia, são pessoas que eu amo, adoro, são pessoas que nos damos muito bem. E, para mim, as Iabás, como diz ele, falar um pouco das Iabás é falar tudo. É falar tudo quando se trata de mulher, quando se fala do sexo feminino. Porque antes delas serem uma divindade, antes delas serem umas grandes orixá, umas Iabás maravilhosas na vida de cada filho, porque eu sou apaixonada pelas Iabás, eu sou apaixonada pelos orixás, porque eu vivo para eles, eu nasci para contemplar eles, meus filhos me acompanham para eles. Então, eu não tenho como dizer que uma é maior ou menor, eu só tenho a dizer que elas são tudo na vida de qualquer filho e de qualquer um que seja filho tanto de Oxum, como de Iemanjá, como de Oiá, como de Obá, como de todas que tiveram, até as que eu não me lembro, fora os que são de Xangô, Ogum, tudo. Então, a vida religiosa, como falou aí a colega, é um criticando o outro. O candomblé criticando o candomblé, a Umbanda criticando a Umbanda, não é? É os Inca criticando os Inca. Mas sabe o que é isso? Isso só faz com que a gente se fortaleça. Porque isso são ensinamentos. Eu aprendi na minha vida que quando a gente é criticado, a gente está recebendo um ensinamento. Então, esse ensinamento faz com que a gente corrija a peça que está errada e torne ela certa. Se a gente ainda não conseguir colocar ela no lugar e no ponto que ela tem que ser, ela vai ficar meia bamba, mas a gente vai aprender um pouco. Então, eu digo, como sempre vou dizer, eu sou um eterno aprendiz. Eu vou aprender sempre com cada um. Cada um ensina um pouco a cada um. E a Safira, eu só tenho a dizer a ela que ela é filha de um grande orixá, que é meu pai Bessem. E a Ialorixá dele, a doné dele, né, a mãe Lúcia, é filha de Oxum, é o orixá que eu amo de coração, não é? Apesar de ser filha de Iemanjá, eu digo que eu sou filha de todas as Iebás. Então, falar um pouco de cada uma levaria tempo, porque todas têm tanta qualidade, tem tanta energia boa para se dizer de cada uma, que o tempo é muito pouco para dizer como é grandioso cada orixá na vida de cada filho, cada orixá na casa, cada ritual, cada festa, cada candomblé. Eu estava dizendo à minha mãe hoje que eu estou sentindo falta disso, eu estou sentindo falta do candomblé, eu estou sentindo falta de me paramentar, de dançar, de ouvir o tambor bater, de fazer tudo que eu tenho direito. Compartilha da sua saudade. Estou sentindo falta disso tudo. Eu, assim, antes desse debate, eu conversei muito com ela, passei um pouco as perguntas que seria, fui debater um pouco com ela o que seria, o que não seria. Tive umas boas explicações da minha Iá, né? E hoje ela está aí comigo. Eu saí de uma que já havia falecido e vim para ela, e continua até hoje. É minha zeladora, é minha doutrinadora, é minha mãe, em particular, é aquela pessoa que a gente erra com família, imagine com quem é do santo. Mas cada erro que eu fiz me ensinou a ser uma grande mulher. Me ensinou que a vida, se eu não levar uma topada, eu nunca vou saber o que é que tem lá na frente, porque ela só me empurra para frente. Agora, se eu cair, ela vai me puxar para baixo. Então, essa fé entre todos eles, sim. E esse é o papel da mãe, né? Educar os filhos, o papel né? Da dessas sacerdotisas e tal. E isso eu acho que é isso que traz um pouco também o papel dos orixás, né? Tanto de Iemanjá como de Oxum. Às vezes chamar o filho, botar no colo e dizer... São as Iabás que elas acolhem os filhos. Ela traz o amor, ela traz a doçura, ela traz a fertilidade, ela traz tudo. Mas elas não são nenhumas deuses, elas não são nenhumas Iabás frágeis, não, meu amor. Quem quiser saber quem é uma filha de Iemanjá, mexa com uma delas. Quem quiser mexer com uma filha de Oxum, mexa com uma delas. Quem quiser saber a tempestade de Oiá, mexa com uma delas. Porque aí você vai saber a tempestade, o vento, o mar, a água.
você vai saber a força disso tudo, porque a força da natureza está ligada entre tudo. Então, eu acho que eu me contemplo em todas as religiões de vocês. Me contemplo na minha em tudo, em tudo. Eu agradeço ao meu orixá tudo que eu tenho. Tudo, família, filho, amigos, erros, acertos, sabe? Eu agradeço tudo ao meu orixá, porque cada vez que eu erro, ele me ensina a acertar. Cada vez que eu acerto, ele me faz ser maior do que eu sou. E quando eu digo assim, eu tenho maior prazer de ser filha de uma Iabá, eu digo assim, minha mãe, eu sou filha tua, eu sou filha das águas. As águas é o meu sussurro. As ondas cantam, elas não fazem zoada, elas cantam no meu ouvido. Então, eu tenho o maior orgulho de ser quem sou. Eu tenho orgulho de fazer parte de um fórum que existe tanta diversidade. Eu tenho orgulho de cada Ialorixá que eu conheço, como Dona Gisélia, como Mãe Lúcia de Omidem, como Pai Flávio, como Mãe Jaque, como Mãe Cigana, como todo mundo. Porque a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo um pouco com cada uma. E hoje eu digo, esses orixás são como se fosse um batalhão de guerreiras. Quando a gente fala em feminismo, esses orixás, eles são muito mais do que a gente imagina. Eles são tão guerreiros que a gente não tem palavras para dizer quem são eles, porque eles nunca disseram a nós quem eram eles. Eles apenas mostram o que eles podem fazer pelo filho. Não é verdade? Então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Mãe Graça. Um pouco, né? Um pouco. Eu estou aqui, é um aprendiz. Mas querendo ou não, é um esclarecimento muito grande. Bom, eu vou deixar aqui só a última pergunta para a gente concluir, né? Que no caso foi, eu acho que essa quem responde melhor apropriadamente é você, Saulo. Como vocês veem um ensino religioso em sala de aula? Eu acho que a gente pode até fazer uma escuta, né? Tanto para a Ariadne, com a Anistéria e a Graça. Mas, por exemplo, teve uma outra pergunta que também acho que está envolvida com essa, com o Eronides, eu acho que ele fez aí no chat. Mas é o seguinte, a dinâmica do ensino religioso, ela vai passar pelo conhecimento que a gente, por exemplo, escutou hoje aqui. É muito importante que o profissional da área, o professor de ensino religioso, ele escute as expressões religiosas, né, ao invés daquele academicismo barato, chato e chulo. Desculpa falar isso, mas às vezes você abre o seu templo, entra um pesquisador, ele passa 3 dias, 6 dias, faz uma tese, faz um trabalho, um artigo, e ele deturpa tudo aquilo que você tem por fé. Eu já tive uma experiência muito desagradável com isso, né? E, assim, eu acho que o professor de ensino religioso, ele hoje tem a possibilidade, com os templos abertos, que é, claro, depois dessa questão da pandemia, em conhecer. Eu acho que, por exemplo, a resposta para a professora Diana, que eu conheço, o professor Eronides, a professora Genise, a professora Luciana, que estão assistindo a gente aqui, né? E se tiver mais algum outro, por favor, diga que é professor de ensino religioso. É isso, é escutar da boca de uma sacerdotisa Wicca, de uma reverenda da ICM e de uma doné, né, tão querida e tão fofa, que o que é realmente essas questões do sagrado feminino para as suas expressões religiosas. Nós só vamos ter um ensino religioso plural, um ensino religioso que realmente represente a diversidade religiosa, quando nós deixarmos de acreditar no viés dos outros, e sim se juntarmos, sentarmos para tomar um chá, porque algumas expressões religiosas não tomam um café, eu sempre bato nisso, né? É a segunda vez que a gente faz uma live que eu falo com relação a isso, mas e é o respeito que a gente tem com a diversidade. Então não me custa nada. Eu vi aqui, por exemplo, a fofa da mãe Isabel, né, que a Dona Graça falou ainda há pouco, perguntando, né? Olha só como é que ela me trata. Ei, meu bruxo, quando é que você vai aparecer aqui com a sua vassoura, Iroko? Porque para ela, na expressão religiosa dela, ela vê o orixá Iroko em mim, que é um orixá já velho, um orixá funfum, um orixá que é feiticeiro, olha só, junto com a bruxaria, né? Aí, ó, onde está a sua vassoura, Miro? E o carinho que a gente tem é esse, de eu ir lá para uma cidadezinha chamada Santa Rita, onde o Mailton mora, e escutar de Mãe Isabel
a sua perspectiva religiosa. Que, se não me engano, né, Dona Graça, ela é também de Jeje, né? E Jeje é a raiz, é a folha que traz esse orixá chamado Iroco. É o respeito que a gente se tem. Né? Outros queridos aqui que me chamam de Harry Potter, não só a mãe, a Dona Graça, mas a professora Luciana, entre outros, é o carinho que a gente tem justamente nessa construção, de escutar vocês, que hoje, como eu falei ainda mais cedo, eu saio hoje com uma carga de conhecimento maior do que eu entrei aqui, porque vocês nos deram essa possibilidade. Vocês trouxeram a informação que um profissional da área ele precisa passar para os alunos dentro de sala de aula. Dentro das salas de aula não se ensina religião, se ensina essa diversidade, se ensina o respeito. Tá? Porque hoje, infelizmente, as pessoas têm um olhar com o ensino religioso como se fosse em 1970, em 1960, 1950, 1800 lá vai bolinha, em que a religião é imposta em sala de aula. E hoje nós quebramos esse patamar, né? O ensino laico, baseado no respeito, baseado nessa diversidade, isso que a reverenda Ana Esther falou ainda há pouco, de levar para as crianças essa perspectiva de que a igreja inclusive ela existe e ela está ali com uma visão totalmente diferenciada de um modelo tradicional, e ela deve ser respeitada como tal, e as crianças souberem que não é pecado, não é errado, sabe? Usar um fio de conta, né? Pronto, a gente teve um caso aqui em João Pessoa de uma aluna que, quando o professor Gildo Xavier, eu sempre falo isso, porque o professor Gildo Xavier é uma pessoa maravilhosa no ensino religioso daqui de João Pessoa. Gildo começou a trabalhar com essa perspectiva, e tinha uma aluna que era de candomblé. E ela tinha vergonha de mostrar que era do candomblé. Quando ele começou a trabalhar os temas transversais, começou a trabalhar essa informação que a gente tem vinda das comunidades religiosas, ela começou a poder botar o seu fio de conta, ela começou a falar para os amigos da expressão religiosa dela, e ela começou a ajudar a disseminar esse conhecimento. Então é essa perspectiva, professora Diana, que a gente tem hoje aqui, né, com a presença dessas fofas, dessas queridas, que é a sacerdotisa Ariadne, é a reverenda Ana Esther e a Dona Graça. Vocês poderem assistir em primeira mão de pessoas especializadas, de pessoas que vivenciam a sua fé, que são baluartes e que trazem para a gente essa perspectiva em primeira mão, para que vocês tenham essa qualidade para trabalhar. Tá? Essa é a perspectiva de um ensino religioso plural, que respeita a diversidade e que realmente está interessado em trabalhar, em realmente mudar o mundo. Que essa é a perspectiva que a gente tem como sacerdotes para vocês. Tá certo? Espero poder ter ajudado e respondido rápido. Pô, mais rápido do que isso e, claro, impossível. Para deixar bem claro toda a minha clareza e franqueza. Bom, vou encerrar com um comentário da Genise Rangel, né? Parabéns a todas essas 3 mulheres magníficas. Estou aqui deslumbrada com tanta riqueza que eu vi hoje e, mais uma vez, parabéns. Ela aplaude, coloca corações, flores. Agora, e... um religioso daqui de João Pessoa, viu? Tava aí, não fui falar. E, enfim, e vamos chegando a esse final dessa live, né? Ariadne, Dona Graça, Ana Esther, se vocês quiserem deixar os seus agradecimentos, suas considerações finais, fiquem à vontade. Ariadne. Maicon, obrigada. Eu queria só acrescentar, né, uma informação que eu acho importante a tudo o que eu, de antemão, concordo que o Saulo colocou, que o ensino religioso ele precisa estar de mãos dadas com a vivência dos religiosos. Acho que o ensino religioso sem vivência, ele vai alcançar o objetivo da quebra de preconceitos e o objetivo maior da educação, que é, de fato, depositar conhecimento naquele ser que é educador. Que, antes de mais nada, um professor ele é um educador. Ele está ali com um papel diferenciado, né? E eu acredito que a educação ela só acrescenta quando você traz conhecimento. E
não só a vivência, mas o professor pode trazer a história daquela religião. Nós ouvimos hoje, né, uma explicação magnífica da ECM, através da reverenda, e que explica por que a igreja é assim. Então, quando nós trazemos história, nós trazemos, inclusive, nossos antepassados. Nós trazemos aqueles que vieram antes de nós, que construíram, que choraram, sangraram, que amaram. Então, a vivência é agora, mas a história traz todos esses anteriores de cada um de nós, de cada um dos nossos segmentos. Então, eu acredito na educação do ensino religioso nessas mãos dadas. A história daquela religião, despida de preconceitos, despida de construções equivocadas, e a vivência através de um religioso de fato, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre o que ele pratica, sobre o que ele acredita, sobre o que é o sagrado, sobre o que pulsa, né, no coração deles, o que faz de fato, né, o íntimo, a ânima dele se ligar a esse divino que se manifesta dessa forma diferenciada para ele. E a gente só consegue construir assim. A gente deixa bem exposta, bem crua o conhecimento, né? E no mais, agradecer esse debate maravilhoso, agradecer esses saberes partilhados. Eu saio hoje tendo aprendido muito mais do que quando cheguei. Fico bastante feliz de ter recebido esse conhecimento e partilharei quando tiver a oportunidade. E agradecer principalmente a iniciativa, né? Não só estar papo nessa quinta-feira, mas a iniciativa de levar conhecimento, perpetuar esse conhecimento, que ele não está só sendo falado e vai se perder. Ele vai ser cristalizado na internet, ele vai poder ser revisto, ele vai poder ser compartilhado. E essa é a parte, para mim, mais maravilhosa, porque vai alcançar pessoas em tempos diferentes, vai alcançar pessoas de idades diferentes e em dispositivos diferentes. Não teremos a dificuldade de pessoas do interior, pessoas sem muito esclarecimento. É acessível. Esse é o mais importante para mim. E é permanente. Então, é um conhecimento que não se perde. É algo que nós estamos construindo, de fato, para tentarmos colocar mais um tijolinho ali na sociedade que nós gostaríamos de ver melhorada, e com indivíduos, né, melhorados, respeitando o próximo, respeitando a dignidade do ser humano, antes de mais nada. Porque o ademais são detalhes dessa diversidade. Nós já somos diversos. Então, a construção do respeito ela tem que partir disso, desse entendimento. E aí a gente vai colocar tijolinhos para descrever essa diversidade que nos povoa desde sempre. Muito obrigada, gente. Mãe Graça, se a senhora quiser fazer suas considerações finais, também fique à vontade. Aí eu estava esperando a colega ali fazer, mas você já está jogando para mim, né? Gente, olha, eu não tenho o que agradecer. Foi uma honra compartilhar, né, essa live com vocês. Foi uma honra aprender um pouco mais. Eu digo que nós somos eternos aprendizes por causa disso. Hoje eu aprendi um pouco mais com cada um de vocês. As palavras daí, né, deixa eu ver bem pertinho, que eu até esqueci o nome da Winca, né? Ela traz umas palavras assim muito fortes nessa parte da religião, a qual eu tenho muita curiosidade, né? Por isso que eu disse que eu deveria ser bruxinha, mas não sou. Já vem aqui a outra essa intelectualidade dela é enorme. Quando ela traz, quando ela fala, essa firmeza, isso tudo que ela diz assim, é muito forte. O William, eu nem falo mais, né? O William, ele é o pastor que me levou para o meio de tudo isso, me tirou de dentro de casa dizendo, eu não gosto de participar muito de muita coisa, ele saiu puxando, e eu acabei estando aqui, né?
já era uma militante no meio de histórias de mulheres de candomblé. Foi assim que aí a Gisélia saiu me jogando, e de pouquinho em pouquinho eu ia para uma conferência ali, a outra acolá, ia para Brasília, não sei para onde. E nisso eu fui aprendendo, com um pouquinho de cada uma de nós. Mas isso ainda não me torna uma professora, ainda me torna uma aluna. Porque muitas coisas eu ainda tenho que aprender, não só com um nem com o outro, mas sim com todos. E a religião, para mim, ela é um ponto tão sagrado. O manifesto, ela é uma coisa tão linda que e deixa cada um assim, sem saber o que dizer, porque é muito lindo a gente entrar no manifesto e não saber como é, e de repente você saber que você brilhou, encantou e fez de tudo que tinha direito. E eu devo a minha vida, eu devo tudo que eu tenho ao meu orixá. E hoje eu só tenho mais eu que agradecer a todos vocês por cada ensinamento que vocês deu. Obrigada a todos que curtiram essa live. Eu espero que tenham mais vezes esses ensinamentos, porque esses ensinamentos são mais do que levar uma aula para dentro de uma escola. Porque aquele que vai aprendendo vai passando. E aquele que vai ouvindo, que vai entendendo um pouquinho, vai explicando um pouquinho lá na frente. Então, de pouquinho em pouquinho, ele vai juntar. Quando a gente começa a aprender cabeça, a gente vai juntar e vai formar uma palavra só, não é isso? Então, eu aprendi que Uri se chama a nossa cabeça, é o nosso Uri, é o Uri do orixá. Nós devemos a ele. E eu não tenho do que reclamar. Se eu tivesse de nascer de novo, eu ia nascer filha da minha mãe novamente, de Maria Tigela. Eu ia ser novamente mãe de santo. Eu iria morrer mãe de santo. Então eu não tenho para onde. Eu amo todas as religiões. Eu amo a que eu vivo. Eu amo a todos que compartilham. Eu errei e erro cada dia que eu tento aprender. Mas lá na frente eu acerto. E sabendo que cada um de nós trazemos o erro e o acerto. E é errando que se acerta, e é acertando que se erra. Porque quando a gente pensa que está acertando, a gente está errando feio ali em cima. Mas quando a gente pensa que errou, a gente está acertando. Quando a gente puxa a orelha de um filho, e quando o pai ou a mãe da gente puxa a orelha da gente, não é? Eu tenho só o que agradecer a todos vocês, minha gente, por tudo isso que vocês passaram, não só para mim, mas para todos que estavam assistindo. Mandei para tanta gente, que eu não sei nem mais quem foi que eu mandei. E dizer, eu tenho orgulho de fazer parte do Fórum da Diversidade Religiosa, não só em Cabedelo, como em João Pessoa, juntamente com Saulo, com William, com... esqueci o nome daí do nosso locutor, Mailton. Reverendo Mailton. Ai, desculpa. Eu acho que foi muita emoção hoje que teve, tá certo? Mas isso foi perfeito. Eu amei estar com todos vocês. Espero estar novamente, juntamente com vocês, novamente. Espero que logo mais a gente tenha outro tema. E eu vou lhe dizer uma coisa. Isso é uma escola de aprendizagem, certo? Se teve algo que eu não fui complementada para alguém que estava ou escutou, eu espero que hoje possa ser que não tenha tido o complemento completo, mas que amanhã a gente aprenda pelo pouco que a gente ouviu hoje, certo? Eu só digo a vocês axé para todos vocês, que Emanjá Ogunté abençoe a todos e que todos vocês nos abençoe também, me abençoe a todos nós, tá certo? Que é de axé que a gente recebe axé, tá certo? Meu colofé a todos vocês. E meu axé, minha bênção para todos que são da religião, que estão nos assistindo, mãe Cigana e ao restante que esteja. Espero que a minha mãe também esteja, a mãe Lúcia. Então, gente, isso aqui é a família mais maravilhosa que eu conheço. Eu aprendi que cada um de nós somos irmãos. Eu aprendi que cada um de nós temos uma coisa muito boa para ensinar um ao outro. E eu aprendi que eu não sou apenas uma doné, eu sou um aprendiz de feiticeira, eu sou um aprendiz de Wicca, né? Eu sou um aprendiz aí da igreja, do meu grande amigo aí,
William, gostaria muito de ver a igreja bem bonita. Ele disse que quer porque quer que eu faça meu barracão. Eu disse a ele que ele é louco. Porque eu gosto de ser filha, eu gosto de correr atrás, eu gosto de cuidar, mas eu trabalho como agente de saúde, sou técnica de enfermagem. Hoje estou tentando aí, né, estudando para ser assistente social, porque o que eu gosto de andar é ajudar. Eu gosto de ajudar. Isso me complementa, porque quanto mais o povo me faz raiva e chega atrás de mim, mas eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. Então é essa que sou eu, tá certo? Prazer conhecer, axé para vocês e meu coloquei, coraçãozinho bem grande para todos vocês, viu? Axé, Mãe Graça. Axé. Anisté, fica à vontade para você fazer seus agradecimentos. Deixo o meu beijo, a minha gratidão pelo convite, pela partilha dessa sala tão bonita. Deixo também minha bênção sobre vocês e recebo o amor de vocês de volta, que a gente está precisando muito de energia boa para dar conta desse Brasil, desses Estados Unidos aqui. Obrigada para todo mundo que nos acompanhou até agora. Deixei no link uma sugestão de vídeo, um canal do YouTube. O governo do estado de Minas Gerais tem umas aulas que estão de ensino religioso, estão sendo ministradas via online. E uma das professoras é a Jaqueline Crepaldi, é uma mulher que eu conheço, doutora em ciências da religião, e o material dela para estudo de ensino religioso com crianças é fenomenal. Um beijo para vocês. Bom, eu vou fazer os meus agradecimentos finais, agradecer a vocês três por ter participado aqui, né? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, Saulo, por ter vindo de última hora. Vou agradecer também ao meu pastor, reverendo Williams, por ter aceitado, e também vou agradecer a quem me deu a sugestão da live de hoje e a da live da próxima quinta, que foi o monge Taixin, que também está nos acompanhando. Um beijo, Taixin, muito obrigado. E já vou fazer um convite a vocês para assistir a nossa próxima live, que vai ser na Papo de Quinta, vai ser sobre espiritualidade TT. Vai estar o monge José, né, da comunidade Zen Budista, lá de Campina Grande, e a reverenda Alexia Salvador, né, lá da ICM Mairiporã, para a gente debater um pouquinho sobre a espiritualidade com a população travestis e transexuais. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos e todas, e até mais.